Salmo 130, verso 1 a o verso 8. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos mais uma vez. Ó Deus, abre os olhos do nosso coração para compreendermos a riqueza, percebermos a riqueza desse salmo, que a experiência do salmista, que tantas vezes tem sido a nossa também, ao ser exposta aqui, traga conforto, alento, direção a todos aqueles que nos ouvem. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra seja usada pelo Espírito Santo para a edificação do Teu povo, para despertar as pessoas, ó Deus, para a necessidade de obter o Teu perdão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, além de ser um dos salmos de romagem, salmos de peregrinação, que eram cantados pelos peregrinos que iam a Jerusalém para as 3 festas fixas, as 3 festas, grandes festas religiosas de Israel, ele é considerado também um dos 7 salmos penitenciais da Bíblia. Os outros são o Salmo 6, Salmo 32, Salmo 51, Salmo 38, Salmo 102 e Salmo 143. Esses salmos são chamados de salmos penitenciais porque eles expressam um sentimento de penitência, de quebrantamento, de arrependimento do salmista depois de terem tropeçado na lei de Deus, de terem quebrado a lei de Deus, cometido algum pecado, e a consciência de culpa, a convicção de pecado se apoderou do seu coração e então eles se voltam para Deus. Esse Salmo 130, que é um desses salmos penitenciais da Bíblia, ele estava entre os salmos preferidos de Calvino, Agostinho, Lutero, especialmente Lutero, que considerava esse salmo um dos salmos paulinos. Vocês lembram que a ênfase de Lutero era na doutrina da justificação pela fé, sem as obras da lei. E aqui nesse salmo ele encontrava essa doutrina com muita clareza. O salmista, reconhecido da sua impotência, do seu pecado, da sua culpa, ele recorre e espera somente na misericórdia de Deus. Não em obras, não em nada que ele possa fazer para merecer o perdão, mas somente na misericórdia de Deus. Puritanos famosos como o grande John Owen, que era um dos grandes mestres da teologia puritana, escreveu comentários volumosos sobre o Salmo 130, tal a riqueza que ele considerou poderia ser encontrado aqui. De fato, esse é um salmo onde o autor, debaixo de tribulação causada pelos seus pecados, confessa esses pecados a Deus e busca de Deus o perdão. Nós não sabemos exatamente quem e quando esse salmo foi escrito. Ele pode ter sido escrito como uma expressão nacional da situação de Israel em ocasiões como, por exemplo, o cativeiro. Veja aqui no verso 7, ele diz assim: espere Israel no Senhor, como se fosse um chamado coletivo. Alguns acham, então, que esse salmo foi composto para expressar o sentimento da nação de Israel enquanto estava no cativeiro babilônico, aguardando o perdão de Deus. Ou então que ele tinha sido composto para ser cantado naqueles dias, nas festas religiosas de Israel, num momento de quebrantamento. Um momento desses nós encontramos, por exemplo, no livro de Esdras, capítulo 9, versos de 5 a 15, quando Esdras, que estava à frente da reconstrução nacional, depois que o povo voltou do cativeiro, tomou conhecimento de que os judeus estavam cometendo os mesmos pecados de antes do cativeiro e que motivaram a invasão babilônica e o castigo de Deus. E Esdras, então, ele se quebranta diante de Deus
diz aí o capítulo 9 do seu livro, e ele tira alguns dias para lamentar, chorar e jejuar e clamar a Deus das profundezas pelo pecado do povo. O mais provável é que esse salmo foi escrito depois de uma experiência de queda e arrependimento pela qual o salmista passou. Ele busca restauração da parte de Deus, busca o perdão de Deus e encoraja seus irmãos a buscarem a mesma coisa. Qualquer que tenha sido a origem desse salmo, ele descreve muito bem a experiência dos filhos de Deus quando quebram a lei de Deus, quando cometem pecado e então, por isso, se encontram nas profundezas e de lá clamam a Deus. O nosso salmo tem 4 partes. A primeira parte, versos 1 e 2, a oração do salmista, a súplica do salmista. A segunda parte, versos 3 e 4, os 2 argumentos que ele usa para que Deus ouça e perdoe. A terceira parte, versos 5 e 6, ele espera ansiosamente pela resposta de Deus à sua súplica. E a última parte, final do verso 6 até o verso 8, em que ele encoraja seus irmãos, seus correligionários, seus contemporâneos, a também buscar a Deus e esperar o perdão de Deus. Queira Deus abençoar essa exposição nessa manhã para você, cujo coração está aflito, você que está se sentindo nas profundezas, para que você ouça a voz de Deus e cobre ânimo para continuar. Primeiro, então, vejamos a oração do salmista, versos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O que motivou essa oração era o estado em que o salmista se encontrava, que ele descreve como sendo nas profundezas. E essa expressão no livro de Salmos geralmente descreve uma situação de perigo, de calamidade, de angústia de alma. E é certamente a situação em vista aqui. As profundezas da alma que estava perturbada pelo pecado cometido. O coração do salmista estava turbado, a sua consciência estava culpada, pesada pelo conhecimento do pecado que ele havia cometido, e certamente ele tinha perdido a alegria nas coisas de Deus, perdido a alegria de cantar, a alegria de ler a palavra, escutar a palavra de Deus, enfim, ele tinha perdido a alegria da sua salvação, e ele se sentia como alguém que havia sido lançado no mar e que estava chegando lá no fundo, lá nas profundezas do oceano, lançado fora da presença de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu essa expressão das profundezas como sendo: Senhor, eu estou em profundo desespero, que é uma tradução que expressa muito bem o significado do termo profundezas. O nosso salmista tinha perdido a alegria da salvação, é verdade, é bom enfatizar isso aqui, que ele não havia perdido a salvação, porque você percebe que ele ainda sente tristeza pelo pecado, e somente pessoas verdadeiramente salvas e regeneradas podem sentir. Ele demonstra arrependimento, que somente pessoas regeneradas e salvas podem demonstrar, e ele está buscando a Deus, que só pessoas regeneradas e salvas podem fazer. Quando o crente verdadeiro peca, ele vai para as profundezas. Ele se sente como que lançado fora da presença de Deus. Quando a gente pensa na ideia de profundeza como sendo o fundo do mar, tem vários conceitos aqui. Abandono, você está num lugar inacessível, um lugar escuro, um lugar onde existe uma pressão e um lugar de onde não há saída. Descreve bem a situação do crente quando ele peca. É assim que o crente sente quando ele peca. A sua consciência o acusa, seu coração se enche de trevas, de mágoa e de pesar. E ele, então, lá das profundezas, ele clama a Deus, uma vez que não existe mais ninguém que possa atendê-lo. Aqui no verso 2, nós lemos que ele faz 2 pedidos a Deus. Na verdade, é um pedido só. No paralelismo da poesia hebraica, o versículo ele tem 2 partes que dizem a mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, primeiro, Senhor, escuta a minha voz. Ele estava lá nas profundezas, mas ele achava que não estava tão longe de Deus que Deus não poderia ouvi-lo. Ouve a minha voz, Senhor.
E o segundo pedido, estejam alertas os teus ouvidos para as minhas súplicas. É claro, ele sabe que Deus não tem ouvidos como nós temos, é uma maneira figurada de falar. Ele está pedindo que Deus, que está em todo lugar, que conhece todas as coisas, ouça o pedido dele, e está implícito aqui o pedido de perdão também. Ele diz que ele suplica, como alguém que sabe que nada merece. É isso que súplica significa. Alguém que sabe que nada merece e que confia somente na misericórdia daquele que o pode socorrer e a quem ele dirige. Ele tinha chegado no fundo do poço. Lá das profundezas, ele levanta a sua voz. Senhor, ouve a minha voz. Senhor, dá ouvidos à minha súplica, como Jonas, lá nas profundezas do mar. E o que é que ele pede a Deus? Ele pede que Deus o ouça. Não é? Aí no início do verso 2, Senhor, escuta a minha voz. Ele pede que Deus abra os ouvidos para o seu clamor. Então está implícito aqui um pedido de perdão. Está implícito aqui o reconhecimento dele de que ele não merece ser perdoado. Essa é uma oração que ilustra muito bem o espírito do verdadeiro arrependimento. Então, na primeira parte do Salmo, nós temos a oração do salmista. Ele está se sentindo no fundo do mar, ele está se sentindo no fundo do poço, cercado de trevas, coração conturbado, alma aflita. Os seus pecados são um fardo sobre ele, a sua angústia invade a sua alma. Contanto, de onde ele se encontra, lá do fim do poço, no fim da estrada, ele eleva sua voz a Deus, porque ele sabe que mesmo nas profundezas, Deus está com ele. Mesmo lá, na sua angústia, nas trevas da sua alma, Deus está com ele. Por isso ele diz, Senhor, ouve a minha voz. Senhor, escuta a minha oração. Abre os teus ouvidos para a minha súplica, para o meu pedido de perdão, para o meu pedido de misericórdia. Aqui nós tiramos essa lição tão importante. Não importa quão profundamente você se considera estar no seu pecado, não importa quão escura e quão densas sejam as trevas que cercam o seu coração por causa do seu pecado, Deus sempre pode ouvi-lo. Alce a sua voz, busque a Deus, suplique a Deus, não importa a situação em que você se encontra. Infelizmente, muitos cristãos, quando tropeçam, quando caem em pecado, eles se sentem tão culpados e tão envergonhados que, durante algum tempo, eles não têm coragem de elevar a voz a Deus e olhar para Deus em busca de perdão. Eu entendo perfeitamente, deveríamos sentir esse mesmo, né? Deveríamos nos sentir indignos de Deus, envergonhados pelo nosso pecado. Mas o crente verdadeiro, ele não perde a fé, ele não perde a confiança em Deus, mesmo que ele caia em pecado. Veja como o salmista faz aqui, lá das profundezas da sua alma, ele clama a Deus pedindo perdão. E ele usa dois argumentos que estão aqui na segunda parte do Salmo, dois argumentos para que Deus o perdoe, versos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Veja de que maneira ele argumenta com Deus para que Deus ouça a sua voz, para que Deus o atenda e para que Deus o perdoe. Primeiro é bom lembrar o que é que ele não faz. Ele não se defende do tipo assim, apresenta desculpas pelo pecado que ele cometeu. Ele não está se defendendo. Em nenhum momento aqui ele coloca ou reivindica inocência diante de Deus. Não, ele também não coloca a culpa nos outros, como Adão e Eva, como os nossos primeiros pais fizeram quando foram confrontados por Deus por haverem pecado. Adão culpa a sua mulher, que por sua vez culpa a serpente, e no fim a culpa toda é de Deus, segundo os dois. Você não vê essa atitude de tentar defender-se aqui do salmista. Ele também não minimiza sua culpa, do tipo assim, eu pequei, mas na minha experiência de pastorado, né, já estamos aí 40 anos mais ou menos, toda vez que eu ouvi uma confissão em que a pessoa dizia, de fato eu pequei, e aí ela diz a palavra mas, eu já sei que essa confissão não é verdadeira. Eu pequei, mas a culpa é da minha esposa. Sim, de fato eu fiz isso, mas eu não teria feito se o meu patrão não tivesse
tomado essa decisão, e assim por diante. Você não percebe essa atitude aqui no salmista. Quando ele argumenta com Deus, ele não apresenta inocência, não minimiza sua culpa, não apresenta uma apologia pelos seus atos, pelo contrário, seu coração está aberto, ele está quebrantado, ele está convicto diante de Deus. E ele apresenta a Deus 2 argumentos em sua súplica para que Deus o atenda. O primeiro está aí no verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, se o Senhor seguir estritamente o que a sua justiça requer, o resultado será a destruição da raça humana. O argumento é simples. Deus é santo, ele é justo e verdadeiro, sua justiça exige que todo pecado seja castigado. E, portanto, ele tem que castigar e destruir todo aquele que comete iniquidade. Iniquidade e pecado, a mesma coisa. Todos os homens praticam iniquidades. Todos os homens quebram a lei de Deus. Logo, essa é a conclusão, Deus terá que destruir a raça humana. Ele terá que aniquilar toda a raça humana se ele for fazer uma lista meticulosa e detalhada das iniquidades cometidas pelos homens e castigá-los de acordo com elas. É isso que a expressão aqui quer dizer. Senhor, se tu observares as iniquidades, ou seja, se o Senhor levar em conta, se o Senhor for agir de maneira estrita, de acordo com tua justiça sobre nós, quem vai escapar? Quem subsistirá? Quem escapará da tua ira e do castigo que nós merecemos? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor quer aniquilar toda a raça humana? Esse é o primeiro argumento que ele coloca. E perceba que ele se inclui entre aqueles que não subsistirão. Senhor, se o Senhor observar as iniquidades, se o Senhor levar até as últimas consequências o resultado do pecado humano, quem vai escapar? Eu não vou escapar, ninguém vai escapar. Então, nesse primeiro argumento, o salmista como que traz diante de Deus o argumento da justiça e da santidade de Deus. Ele não nega que Deus tem o direito de punir e o direito de castigar o pecado e de destruir a raça humana. Mas ele pergunta se é isso que Deus quer, se é isso que Deus deseja. E aí vem o seu segundo argumento, que é um contraponto a esse. Se no primeiro ele fala da justiça de Deus, no segundo ele fala da misericórdia de Deus, porque ele sabe que Deus, ele não somente é justo e santo, mas ele também é misericordioso e bom. E essa é a beleza do nosso Deus, essa é a beleza das suas perfeições, os seus atributos em perfeito equilíbrio. Às vezes as pessoas destacam a justiça de Deus em detrimento da sua misericórdia, ou, mais frequente, eles destacam o amor de Deus em detrimento da sua justiça. O segundo argumento está aí no verso 4, note o porém. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aqui o salmista apresenta a Deus o que seria a alternativa. Se Deus observar iniquidades com o rigor que sua santidade exige, toda a raça humana será destruída. Porém, o mesmo Deus que é justo é o Deus que tem o perdão. O perdão é a resposta, o perdão é a solução para a justiça de Deus. Esse Deus que pode destruir e que pode castigar, ele também pode perdoar. Contigo está o perdão. O perdão, ou seja, a liberação da culpa, não levar mais em consideração os delitos e as iniquidades e as consequências deles. Contigo está o perdão. A ideia aqui é de que o perdão está unido a Deus, né? Está contigo o perdão, ao teu lado, e a ti compete dispensar esse perdão, dar esse perdão para quem o Senhor deseja. Deus e somente Deus pode perdoar. Contigo está o perdão, não está com os homens o perdão. O perdão não está com as divindades pagãs, o perdão não está em rituais religiosos, mas o perdão está contigo, Deus. O Senhor é o único que pode, de fato, perdoar, porque Tu és o Criador do universo. Tu fizestes o homem e colocaste o homem debaixo da Tua lei, debaixo do Teu mandamento.
É contra ti que pecamos, contra ti somente, ainda que os nossos pecados à primeira vista pareçam ser contra os homens, a mentira, o adultério, a desonestidade, a calúnia e a cobiça, no final, todos os pecados são contra Deus, porque foi Deus que disse que nós não fizéssemos esse tipo de coisa. Portanto, somente Deus tem perdão para conceder. Você nota o argumento do salmista? Primeiro argumento: Senhor, tu és justo. Se o Senhor for somente justo, significa que o Senhor vai ter que destruir a raça humana. Mas o Senhor também é misericordioso, contigo está o perdão. O Senhor tem o perdão para esses pecadores indignos que merecem somente ser destruídos. Perdoar, aqui é importante isso, perdoar aqui e na Bíblia como um todo, não significa simplesmente dizer a Deus: Deus, faz vista grossa, ou Deus, não leva em conta, Senhor, minimiza, releva e deixa por isso mesmo esses atos pecaminosos. Não. Na Bíblia, o perdão de Deus é sempre o resultado de uma transação justa. Alguém tem que ser punido e castigado pelo pecado. Não existe perdão sem que antes alguém pague, alguém sofra. Todo pecado tem que ser castigado. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, não consiste em quebrar essa lei dele mesmo, mas em simplesmente suprir o que essa lei demanda para que ele possa oferecer perdão gratuitamente. No Antigo Testamento, isso era muito bem expresso nos sacrifícios que eram apresentados no altar, no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. Havia especialmente uma ocasião religiosa durante o ano chamado Dia da Expiação, ou Yom Kippur. Naquele dia, o sumo sacerdote, e somente ele, entrava lá no mais interior do templo, no local chamado Santo dos Santos. E ele entrava levando o sangue de um animal que havia sido escolhido de acordo com os requisitos criteriosos da lei de Moisés. O animal era imolado, o sacerdote tomava aquele sangue e derramava sobre a tampa da arca como propiciação pelos pecados da nação de Israel. E ali pedia o perdão de Deus para toda a nação. Mas o animal havia sido morto e o seu sangue derramado como pagamento pelo pecado. É claro que sangue de animais não podia tirar pecado, aquilo era um símbolo, aquilo era um tipo do sangue derramado pelo Filho de Deus na cruz, sobre o que eu vou referir daqui a instantes. Havia também um outro aspecto dessa cerimônia, era que se escolhia também um outro animal, um bode, e o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele, confessava os pecados de Israel, do povo de Deus, sobre a cabeça do bode, e o bode era solto para ir para o deserto, levando para longe os pecados de Israel. Então, havia uma transferência da culpa de Israel para aquele bode que ia embora, levando os pecados para longe. Então, era dessa forma que o perdão era concedido, o conceito de transferência e o conceito de imputação ou propiciação. No Novo Testamento, isso tudo se consume ou se consuma na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali, na cruz do Calvário, Deus impôs as mãos sobre o Senhor Jesus e transferiu para ele os nossos pecados. Por isso que ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Aquele momento em que os nossos pecados foram imputados a Cristo. E ele ali sofre em nosso lugar, ele morre em nosso lugar. E agora Deus pode colocar a mão sobre nós e nos imputar a justiça de Cristo, transferir o pagamento que foi efetuado por Cristo e colocá-lo na nossa conta. É dessa maneira que Deus nos perdoa. Ele não perdoa simplesmente como um ato arbitrário, soberano, mas ele nos perdoa porque alguém pagou o pecado, alguém sofreu, alguém levou a culpa, alguém satisfez a justiça da lei. O nosso salmista, ele era judeu, ele sabia isso, ele sabia que o perdão só era concedido com base nos sacrifícios que eram oferecidos no templo com sangue. Por isso, quando ele diz aqui: contigo está o perdão, tudo isso está incluído. Senhor,
tu podes perdoar, com base no sacrifício que é feito no templo. Senhor, tu podes perdoar com base no sacrifício do teu Filho, Jesus Cristo. O perdão não é um perdão vão, ele não é arbitrário, mas ele é feito com base na imputação da justiça de Cristo a nós. Note aqui o outro argumento que o salmista apresenta, eu falei dois, mas há mais um terceiro aqui. Ele apresenta qual será o resultado de Deus perdoar. Está no fim do verso 3. Primeiro, no verso 3 ele diz, está no final do verso 4, perdão. No verso 3 ele diz, Senhor, se o Senhor for aplicar a sua justiça, o Senhor vai destruir a raça humana. Depois, segundo argumento, no verso 4, porém contigo está o perdão, tu tens o poder de perdoar, e o Senhor mesmo está disposto a fazer isso com base nos sacrifícios que o Senhor instituiu. E aí vem mais um argumento no final do verso 4, quando ele diz assim, para que te temam? Como que se ele dissesse assim, Senhor, se tu perdoares os pecados dos homens, eles haverão de te temer. Temer aqui não é ter medo de Deus, ao contrário, não é como ter medo de um Deus que é perdoador e misericordioso, mas é respeitá-lo, reverenciá-lo, amá-lo, adorá-lo, honrá-lo por aquilo que ele fez. Quando Deus perdoa, os perdoados o temem, os perdoados o adoram por sua misericórdia, pelo seu amor. Eles dão a Deus toda a glória e renunciam a toda a justiça própria. Eles sabem que foram perdoados não por alguma coisa que eles fizeram, mas pela misericórdia de Deus. E que argumento poderoso diante de Deus, não é verdade? Senhor, se o Senhor me perdoar, toda a glória vai ser tua. Eu haverei de te temer, de te adorar, de te respeitar cada vez mais, de viver para ti. Aprendamos aqui uma lição muito importante, de que o perdão de Deus ele não leva a uma vida dissoluta, mas, pelo contrário, a uma vida de respeito e temor a Ele. Muitos pensam, exatamente porque com Deus está o perdão, que eles podem viver de qualquer maneira, ou que se uma pessoa se sente perdoada por Deus, ou que se ela sente que Deus vai perdoá-la dos seus pecados, então ela se sente livre para viver uma vida de pecado. Ao contrário, contigo está o perdão para que te temam, para que tenham respeito, reverência, para que te honrem. A pessoa que é verdadeiramente perdoada por Deus, ela não vai viver uma vida em pecado, ela não vai aproveitar o perdão de Deus para viver uma vida de satisfação dos seus desejos carnais. Ao contrário, ela quer viver para adorar e servir a esse Deus que livre e gratuitamente o perdoou com base nos sacrifícios que Ele mesmo determinou. Já vimos então a oração do salmista, ele está nas profundezas e ele pede que Deus ouça a sua voz. Depois nós vimos os argumentos que ele usou diante de Deus, o argumento da justiça de Deus, o argumento do perdão de Deus, o argumento da glória de Deus. E agora nós vamos para a terceira parte do Salmo, a espera do salmista, que está aí nos versos de 5 a 6. Onde ele diz assim, aguarda o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Após haver suplicado e argumentado com Deus para que Deus o perdoe, o nosso salmista agora se coloca em estado de espera. É a sequência natural. Quebrantados, humilhados pelo nosso pecado, clamamos a Deus, apresentamos o nosso caso a Deus, argumentamos com Deus para que Ele nos perdoe e então nós aguardamos a resposta de Deus. Num certo sentido, nós já temos a resposta. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós queremos ter a experiência disso, nós queremos ter aquela convicção, nós queremos sentir que Deus nos perdoou. É isso que o salmista está esperando aqui, a volta da alegria da salvação, a consciência tranquila e em paz, para que ele possa sair das profundezas em que ele se encontra. Ele quer se sentir perdoado e ter a certeza de que Deus, de fato, ouviu a sua oração, que suas iniquidades foram canceladas. E de que maneira ele espera essa confirmação? São 4 modos aqui que ele coloca, não é? Ele diz, primeiro, que ele espera de todo o coração. Veja o verso 5. Aguardo o Senhor. Ele aguarda que Deus
confirme no seu coração, que Deus tire as trevas do seu coração. E como é que ele faz isso? Eu aguardo pelo Senhor, a minha alma o aguarda. Ou seja, é uma espera que é de todo o coração. Não é uma espera mecânica ou formal de alguém que faz a oração, se levanta, vai embora, esquece o assunto. Não, ele orou, ele pediu perdão a Deus e agora o seu coração anseia, de todo o coração, ele quer a resposta de Deus, ele ama a Deus, como nós dissemos. O crente verdadeiro, quando peca, ele não perde a salvação, ele perde o gozo da salvação, a comunhão com Deus, e é isso que ele quer sentir de novo, ele quer ter restaurada essa alegria. Eu aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, o íntimo do meu coração aguarda. Segundo, ele aguarda confiado nas promessas de Deus. Veja o final do verso 5, eu o aguardo, eu espero na sua palavra. Ou seja, ele espera na palavra que Deus havia dado à nação de Israel, na lei de Moisés, através dos sacrifícios. Deus tinha feito uma aliança com o seu povo, e como parte dessa aliança, Deus havia prometido perdoar as iniquidades e os pecados do seu povo, se o seu povo seguisse aqueles rituais que Deus havia estabelecido, que incluía particularmente, especialmente, o sacrifício de animais, o derramamento de sangue como pagamento pela culpa. Então, Deus havia prometido perdoar. E agora o salmista espera o perdão com base na palavra de Deus. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor revelou, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí, com base nessas promessas de Deus, ele espera a confirmação no seu coração. Ele espera aquela alegria da salvação, a renovação da comunhão com Deus. Terceiro, ele espera com ansiedade. Veja o início do verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aqui ele faz uma comparação com os vigias, os sentinelas, que passavam a noite na torre de vigia, em cima das muralhas da cidade, e com o objetivo de verificar se alguma notícia, ou se alguém se aproximava da cidade, ou mesmo o inimigo, e que ansiosamente esperavam o nascer do dia, depois de uma noite longa. O nosso salmista estava nas profundezas, ele estava nas trevas e na escuridão, ele esperava o raiar do perdão de Deus, e ele aguardava isso com mais ansiedade do que os vigias aguardavam os primeiros raios de sol, depois de uma longa noite de espera. E não tinha muito o que fazer, não havia mais nada o que fazer, a não ser esperar e aguardar na misericórdia de Deus. Ele não podia merecer aquele perdão, nada podia fazer para ser digno dele, por isso então que ele diz, ele aguarda, ele espera e ele anseia pelo Senhor. Agora era o momento de aguardar a resposta de Deus. Que lição importante para nós. Não somente nós pedirmos a Deus que Deus nos perdoe, que Deus nos atenda, mas também aguardar a resposta de Deus. E aguardar aqui não é simplesmente deixar de lado e até se esquecer. Com muita frequência a gente faz isso. A gente pede as coisas a Deus e esquece o que é que pediu. Mas aqui o salmista aguarda ansioso a resposta, porque o que ele pede é a coisa mais importante da sua vida. Ele quer voltar a ter comunhão com Deus, ele quer voltar a ter essa paz com Deus. E o salmo termina com uma exortação que ele faz aos seus correligionários, aos seus contemporâneos, seus irmãos de caminhada, de peregrinação, final do verso 6 até o verso 8, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Enquanto espera a resposta de Deus, ele agora se volta para os seus irmãos e, com base na sua experiência de clamar a Deus, saber que Deus o ouviu, ele se dirige aos seus irmãos que eram igualmente pecadores e igualmente precisavam do perdão de Deus e os exorta a buscar a Deus para serem perdoados também. E como deveria ser essa busca e a espera pela resposta? Como ele, com muita ansiedade, né? Veja como ele começa, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor.
Mais do que os guardas esperam romper da manhã, Israel, espere no Senhor. Aguarde a chegada do Senhor. Aguarde a resposta dele com ansiedade, mais do que o sentinela espera os primeiros raios de sol. E ele apresenta 3 razões pelas quais Israel, o povo de Deus, os seus amigos que estavam ali, deveriam orar a Deus, buscar o perdão de Deus e aguardar confiantes que Deus haveria de responder. Primeiro, porque no Senhor há misericórdia. Em Deus há justiça, como ele já mencionou nos versos anteriores, mas em Deus também há misericórdia. Misericórdia é a capacidade de Deus não nos tratar segundo nós merecemos. Se Deus fosse dar o que merecemos, nós iríamos todos aniquilados, nenhum de nós escaparia. Mas a misericórdia de Deus é tratar pecadores como vocês e como eu, como se fôssemos justos, justificados mediante a graça que há em Cristo Jesus, e assim nos perdoar e nos fazer bem. Em Deus há misericórdia, diz ele agora aos seus colegas. Por isso, esperem em Deus, peçam perdão dos seus pecados a Deus. Segundo argumento, em Deus há copiosa redenção, ou seja, há uma redenção abundante, não só há redenção, mas uma redenção abundante. Deus nos redime da culpa do pecado, do domínio do pecado, e um dia vai nos redimir da presença do pecado por ocasião da ressurreição dos mortos. Isso não é somente redenção, isso é uma copiosa redenção, uma redenção abundante. E terceiro argumento, no verso 8, é Deus quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Israel, o povo de Deus, Deus redime o seu povo de todas as suas iniquidades. Ele pode fazer isso porque, como nós já mostramos, o pecado foi pago na cruz do Calvário. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, pelas nossas transgressões ele foi ferido. Por isso que Deus pode redimir a Israel, o Israel de Deus, o povo de Deus, de todas as suas iniquidades, porque, mesmo sendo o povo de Deus, nós ainda cometemos iniquidades, e elas não são poucas. Deus pode nos ouvir e Deus pode nos perdoar. Notemos mais uma vez que aqui Deus, ele nos perdoa pela imputação da justiça de Cristo, assim como Deus resolve o problema da mesma maneira como o problema começou. Deus criou um casal que era o representante de toda a raça humana, e nós estávamos em Adão e Eva. Quando Adão e Eva caíram, Deus nos imputou a culpa deles. A culpa de Adão e Eva foi transferida e imputada a toda a sua descendência. Nós já nascemos, chegamos a esse mundo com a conta negativa, já devedores, culpados diante de Deus, porque Deus nos imputa a culpa do pecado original, além das nossas próprias, e que procede da corrupção dos nossos corações. Então, da mesma forma, Deus imputa a justiça de Cristo, os benefícios que ele obteve na morte e na ressurreição, ao seu povo, àqueles a quem Cristo representa. Então, é através de transferência, é através de imputação, de atribuição, e não através simplesmente de uma decisão soberana. Nos nossos dias tem aparecido uma teologia chamada, apesar que não nos nossos dias, já faz uns 30 anos que ela surgiu, a nova perspectiva sobre Paulo, e que tem defensores hábeis, como, por exemplo, o bispo anglicano N.T. Wright. E uma das coisas que a nova perspectiva ensina, embora ela não seja um movimento homogêneo, monolítico, é que Deus perdoa não por imputação. Eles negam claramente a doutrina da imputação da justiça de Cristo ao pecador, que era uma doutrina basilar da Reforma Protestante e, é claro, ensinada pelo apóstolo Paulo e demais autores. Eles dizem que Deus nos perdoa simplesmente porque nós estamos na aliança, ou seja, é um perdão que é feito por uma decisão soberana. Enquanto que a doutrina ensinada na Reforma, e eu entendo que em Paulo também, é que Deus perdoa, não é porque nós estamos na aliança, mas Deus nos perdoa porque ele nos imputa a justiça de Cristo, assim como nós recebemos a imputação do pecado original. Deus transfere para nós a justiça de Cristo e nos atribui a justiça de Cristo, por isso ele pode nos perdoar e nos considerar justos diante dele. Eu quero caminhar aqui então para mais algumas lições que nós
que eu gostaria de tirar. Primeiro, queridos, não há nada mais importante nessa vida do que recebermos o perdão de nossos pecados. Veja como o salmista está. Ele está inquieto, ele está nas profundezas, ele está esperando o romper da manhã, do perdão de Deus, com mais ansiedade do que os sentinelas pelos raios do sol depois de uma longa noite. Ele está falando com seus amigos, busquem a Deus porque vocês vão ter a mesma experiência de perdão. Não tem nada mais importante. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que a pandemia impôs sobre nós uma mudança radical no nosso estilo de vida e trouxe muitas preocupações e desafios, cuidado com a nossa saúde, cuidado com a economia, preocupação com a política do nosso país. Mas existe uma coisa que transcende tudo isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, vencer a Covid, vencer o desastre financeiro, subsistir à turbulência política e perder a sua alma? O que é mais importante de tudo? Infelizmente, essas questões às vezes tiram o foco, as pessoas se concentram nisso, só falam nisso. Eu tenho que seguir, e tem mesmo, que seguir as recomendações sanitárias, tenho que me precaver, eu tenho que fazer um novo plano aí para sobreviver com o meu salário, ou desempregado. Eu não estou dizendo que tu não tem que fazer isso, mas às vezes as pessoas, na angústia da sobrevivência, elas focam nessas coisas e esquecem que o mais importante de tudo é você estar em paz com Deus, é você ter o perdão dos seus pecados e estar em comunhão com Deus, porque os homens podem destruir o nosso corpo, mas Deus pode não somente atingir o nosso corpo, mas também a nossa alma, e é primeiramente com Ele que nós devemos nos preocupar. Também a segunda lição que eu queria tirar desse salmo é a importância da certeza de salvação e da alegria do perdão. Nós perdemos estas coisas quando nós caímos em pecado e nós ofendemos a Deus, mas pelo arrependimento, pela busca do perdão, nós podemos ser restaurados à alegria e à certeza da salvação. Tem muita gente com medo da morte, e eu entendo. Esse vírus é letal, ele é muito eficiente na sua propagação e nenhum de nós está imune, por mais seriamente que nós levemos em conta e apliquemos as restrições sanitárias e as medidas de isolamento. Por isso, pessoas estão atemorizadas. E a solução para esse medo da morte é exatamente isso que o salmista nos oferece aqui. O perdão de um Deus que ouve as orações do desesperado, daquele que está nas profundezas, nas angústias da morte, e que clama a Deus. É o Deus com quem está o perdão, que pode perdoar, que pode nos receber e nos dar a vida eterna, nos dar a vida no novo céu e na nova terra, onde Cristo haverá de reinar para todo sempre. Por último, Deus está pronto para ouvir as nossas orações por perdão. Não duvide da misericórdia de Deus. Nele há copiosa redenção. Nosso Deus tem prazer em perdoar. Talvez você esteja me escutando nessa manhã e você ainda não tem certeza de que Deus o perdoou. Talvez você tenha caminhado por caminhos escuros, caminhos de transgressão. Você talvez tenha vivido uma vida de imoralidade, está vivendo um relacionamento indecente, imoral, talvez com sua namorada, traindo sua esposa, talvez desonesto nos negócios, talvez imerso nas drogas, ou então uma vida cheia de mágoa, de ódio, de violência, uma vida longe de Deus. E quem sabe nessa manhã Deus falou ao seu coração. Eu queria que você ouvisse o apelo desse salmo e o apelo de toda a Escritura. Em Deus há abundante redenção. Deus escuta a oração do aflito. Mesmo que você esteja nas profundezas, Deus haverá de escutar o seu pedido de perdão, se você tão somente se voltar para Ele, se voltar de todo o coração, como o salmista aqui, e buscar a Deus, abrir o seu coração e com ansiedade aguardar o perdão de Deus. Se você levar em consideração, se você crer que Deus perdoa, não por um ato soberano dele, mas porque ele nos imputa o sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Que Deus abençoe seu coração nessa manhã, que Deus lhe tire das profundezas em que você se encontra, para que sua boca se encha de júbilo e de alegria num canto de redenção e de louvor a esse Deus. Contigo está o perdão para que sejas temido. A Deus toda a glória. Louvemos o seu nome.